começar então, gente, falando dos meus slides, né? Então vamos lá, da minha parte. Boa tarde a todos, tá? Todos os alunos presentes. Boa tarde. Espero que estejam todos bem, tá? Para a nossa aula de orientação de estudos, tá? Que é do ensino fundamental. É uma aula que é criada por mim, pela IDI e a professora Luzilane, tá bom, gente? Então vamos lá. Então, a primeira questão aqui, gente, está sendo falado sobre a importância dos estudos. Estudar por quê, gente? Por que se deve estudar? Vocês têm alguma ideia? Porque nós devemos estudar? Para que a gente estuda? Para nada? O que vocês acham? Eu acho para a gente crescer e ser alguém. Porque se a gente não tiver estudante, não vai ser ninguém. Arranjar um trabalho bom. Uhum. Isso, e o que mais? Agora eu vi, aumentar a capacidade de aprender, né? O hábito. Entendi. Então, gente, tudo que vocês falaram aí é válido, né? Nós estudamos para atingir um objetivo, como vocês falaram aí, conseguir um bom emprego, conseguir ter uma carreira de sucesso. Afinal, com o estudo, nós vemos que já é uma grande dificuldade. Imagine sem os estudos, né? O trabalho fica cada vez mais difícil, né? Então, por isso que vocês devem colocar isso como lá na sua lista de importância, os estudos em primeiro lugar, uns dos itens em primeiro lugar, porque é ele que vai dar acesso a vocês ao mundo do trabalho e dá também acesso a desfrutarem também de coisas que tem na sociedade, os bens da sociedade, né? Como você poder ir a um teatro, frequentar lugares em que requer, né, um certo nível de escolaridade. Porque se você não tem esse nível de escolaridade, você não consegue frequentar esses lugares, né? Por isso que é a importância dos estudos, como no caso também uma universidade, né? Poder fazer um intercâmbio, ir para fora do país, né? Tem todo um objetivo que vai depender muito do que a pessoa ali, o estudante quer, né, para a vida dele. Então, por isso que nesse primeiro item aqui é mais um texto mesmo que fala sobre o autoconhecimento. O que você quer para você? Você quer esse estudo para quê? Qual é o seu objetivo, né? Uns para conseguir um bom emprego, outros querem para cursar uma faculdade, né? Então, cada um vai ter ali o objetivo. E é através do estudo que ele vai levar a este objetivo, ok? Alguma dúvida, gente? Então vamos lá, continuando. A importância dos estudos. A aula é um processo de adquirir conhecimento sobre um determinado assunto. Então, gente, todas as aulas que vocês têm no centro de mídias, nos roteiros que os professores passam para vocês, ali é um momento que você está adquirindo conhecimento. E para adquirir conhecimento precisa ter o quê? Calma, tranquilidade, ter paciência. Se você não sabe sobre determinado assunto, você pede ajuda, você não fica desesperado. Os professores estão aí para isso, por isso que nós disponibilizamos os nossos contatos para vocês, para que vocês possam entrar em contato neste momento que estamos vivendo, né, de aulas à distância. Então é isso. Então requer que você tenha calma, tranquilidade, porque para adquirir conhecimento, você não adquire num único dia, sim. Em várias... você adquire conhecimento assistindo várias aulas, né, do mesmo assunto. Como a gente vê que tem pesquisador aí, que para ele adquirir um determinado grau de conhecimento, ele ficou anos estudando determinado assunto, né? Ele não conhece do dia para a noite. Então é a mesma coisa com a gente. Então, temos que ter calma, paciência para adquirir esse conhecimento, tá? Requer empenho, esforço, alocação de tempo, né?
é algo assim que, né, é o óbvio, né? Quando você fala em estudo, né? Você precisa de empenho. Se você não empenha na sua vida, você não tem né? Vai ter uma gratificação lá na frente. Esforço para conseguir fazer as atividades, alocação de tempo, ó, isso que está mais pegando aí em relação a vocês, alunos, né? E também quando eu escuto na tutoria na tutoria coletiva ou na tutoria individual, de que vocês não estão tendo um tempo, separando um tempo para vocês estarem fazendo as atividades, estar estudando. Então, é muito importante que vocês criem um tempo para isso. Né? O importante é que vocês tirem 2 ou 3 horinhas do dia ali, né, para que vocês possam estar estudando, acompanhando as aulas do CMSP, fazendo as atividades e entregando essas atividades. Eu percebo que muitos alunos não têm essa preocupação de criar um tempo, um espaço de tempo para que ela possa fazer as atividades. Aí vai misturando com outras tarefas que aparecem em casa e aí acaba atrapalhando, tá, gente? Então é muito importante que vocês criem esse espaço de tempo para vocês. Vocês têm que colocar na cabeça de vocês que hoje, todos os dias, de segunda a sexta, eu preciso tirar 2 a 3 horinhas por dia para eu poder estar fazendo as atividades, entregando. Porque se eu não tiver isso, esse tempo que eu preciso, como é que eu vou entregar as atividades? Vai ficar tudo para trás e vai acumular, né? Aí, como vocês podem ver, é muito pior depois correr atrás. Menosprezar o estudo e idolatrar o sucesso pelo sucesso é por ignorância. Então, gente, é aquela coisa, eu quero ser um youtuber, eu quero ser um jogador de futebol, porque simplesmente eu posso fazer muito sucesso e ao mesmo tempo eu deixar os estudos de lado, né? Isso não é legal, isso não vai dar certo, né? Porque estas coisas têm que andar paralelamente, tem que andar um ao lado do outro, né? Tanto o estudo como a carreira. Até porque através dos estudos você vai aprimorando a sua carreira, né? Então, não pode menosprezar uma coisa da outra, tá? Então é importante que valorize o estudo independente de qualquer carreira que for seguir, tá? Não valorizar só o sucesso, tá? Porque o sucesso é uma consequência do seu trabalho, do seu esforço e do seu estudo, né? Continuando. Valorizar o estudo, optar por uma formação mais sólida e um futuro menos duvidoso, né? Que vocês mesmos falaram, né? Que você tendo um estudo, uma formação, né? Ajuda você a conquistar os seus objetivos mais facilmente, né? Então, aquele que não tem já fica um pouco mais difícil. Então, é importante a valorização. O aprender, o estudar deve ser um exercício diário. Todo mundo se torna melhor a investir no aprendizado, né? Então, quando você aprende, você tem a leitura, você lê, você escreve, né? Você procura organizar as ideias, certo? Então, estudar é isso. Você é ler, escrever, organizar as ideias. Então, tudo isso você faz diariamente. Quando você está ali assistindo uma aula, quando você está lendo um texto. Então, é algo que você está fazendo todos os dias. E isso vai trazer um aprendizado. Daí, quando a gente fala para vocês que é importante a leitura, por conta disso, porque a leitura ela traz conhecimento. E quando pede para que você leia um livro, você está fazendo um investimento. Você está fazendo um investimento para a sua carreira. Porque pode ser que esse livro, o conhecimento que você vai ter ali com esse livro, num primeiro momento não faça sentido, mas lá na frente pode fazer muito sentido, né? Então, por isso que é importante que você invista na leitura, que você comece a investir na leitura muito mais. É por conta disso, tá? Vai ajudar vocês bastante. O sucesso do projeto de vida de cada estudante depende do aprendizado de cada um. Então, a Thaís levantou a mão. oi, pode falar. A leitura, para mim, eu acho que ajuda muito na interpretação, porque você lendo, você consegue interpretar mais. Sim, exatamente, ajuda aí. Como ajuda, né? Você entender ali determinadas palavras,
determinadas construções de frases, orações, o que cada uma significa, né, o que quer dizer cada palavra, né, o significado. Então, quanto mais você lê, mais você consegue compreender esse universo do texto, né? Agora, se você lê menos, dificilmente você vai conseguir ter essa compreensão do universo do texto, porque o universo do texto ele é muito rico e variado, né? Então, você precisa estar lendo muita coisa, estar lendo vários tipos de textos, gêneros textuais, para você entender. Eu leio muito livro, muito livro. Então, isso é importante. Não só de um tema, de vários, porque alguns podem ter Isso. interpretação diferente, aí te ajuda mais para frente. É isso mesmo. O que você está fazendo? Você está investindo na sua carreira. Isso é muito importante. Você está investindo na sua carreira. Pode ser que lá na frente, ou já agora mesmo, já está fazendo sentido para você. Sim, porque eu faço Kumon e a interpretação sempre está ali, que eu faço português. Ah, tá. E a interpretação, e isso ajuda muito, como em português, assim, me ajudou bastante. Uhum. E outras matérias também. Ah, legal, é isso aí mesmo. Então, a interpretação é tudo, né? Porque vai ajudar, aliás, em todas as matérias, né? Em ciências, matemática, história, geografia, porque tudo envolve texto, né? Sim. Tudo envolve texto. Então, você tendo uma boa interpretação do texto vai ajudar você a responder as questões da melhor maneira. Luzilana, pode passar, por gentileza. Então, gente, tá aí também, ó, uma dica para vocês. Quais as principais dicas para estudar em casa, tá? Então, é uma enumeração de itens aí que eu trouxe para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos ver aí. Principalmente nesse momento à distância que nós estamos vivendo, né? De pandemia, de aulas à distância, nós sabemos que requer uma organização melhor do estudo. Se você deixar assim jogado, bagunçado, fazendo na hora que você bem entender, que você acha que é melhor, ali pode ser que, né, não dê muito certo. Então você precisa ter uma certa organização, ter certas regras para você estar ali conseguindo entregar as tarefas em dia. Se você não consegue ter esse regramento, daí fica mais difícil, tá? Então vamos lá. Tem um ambiente dedicado a isso. O primeiro passo para vencer os desafios de estudar em casa é dedicar um local exclusivo para isso. Ele não precisa ser elaborado ou equipado demais. Porém, ter a sua cara já ajuda bastante. Uma mesinha em um local silencioso, com seus livros e materiais de uso diário, já é o suficiente, tá vendo? Então, você separando um canto na sua casa onde você acha que tem mais sossego, onde não tem muita gente transitando, muito barulho, é suficiente. Você coloca ali uma mesinha, ali, alguma coisa que possa apoiar com os seus livros, computador ou celular, enfim, para assistir às aulas e fazer as atividades, já ajuda bastante, viu? Já ajuda bastante. Já no primeiro momento, já ajuda vocês a encontrar um local de paz e sossego para ter concentração, né? Para entender melhor as atividades e a matéria passada. Continuando. Converse com seus familiares. O diálogo nos leva longe. Por isso, comunique a sua necessidade de tranquilidade em um determinado período do dia para conduzir seus estudos da melhor forma possível. Explique que, após isso, você poderá interagir com toda a família em suas atividades corriqueiras. É ter o seu momento ali, né, gente, privado para poder estudar, né? Porque um lugar onde tem muita gente transitando, falando, você não consegue. Então, um direito seu, você ter aquele momento para o estudo, para a concentração desse estudo, né? Se você não tem isso, você não consegue ali fazer as atividades, entender o que está sendo passado. Então, é importante que você converse com os seus familiares que neste momento, nesse período que você achou melhor estudar, você não ser incomodado pelo alguém que está lá em casa. Lógico, tem suas exceções, que às vezes você precisa ali sair para resolver alguma coisa, mas tentar sempre ali nesse período de estudo, você se concentrar ali na aula, na lição, tá?
porque isso é importante. Então, é legal você ter esse diálogo com os seus familiares, falar, olha, nesse momento eu quero ficar aqui tranquilo, gostaria de estar fazendo a minha lição aqui, e depois eu vou fazer uma outra atividade que eu posso fazer em casa, né, para ajudar os meus pais. Então, separar as coisas, tá? Uma coisa de cada vez. Tem o seu momento do estudo, então retire esse momento, e depois tem o momento de vocês fazerem as tarefas em casa para ajudar os seus pais. Então, temos que separar uma coisa da outra, tá bom? Não fazer tudo ao mesmo tempo, senão você não vai conseguir entender nada. Continuando. Estude com pequenas pausas após blocos de estudos. Podem ser personalizados pelo estudante. Exemplo, uma pausa de 5 minutos a cada 30 de trabalho. Gente, é um exemplo. Lógico, cada um tem a sua maneira de estudar. Tem gente que consegue estudar ali por horas seguidas, assim, mas é bom que também faça uma pausa para criar você criar um momento ali do seu estudo e criar essas pausas, né? Se você cada um vai poder falar melhor, né, o momento que você acha que deve parar, o momento que você deve prosseguir. Me fala um pouquinho de vocês. O que vocês fazem? Como vocês estudam? Eu prefiro separar um tempo de manhã, porque como tem aula do centro de mídias, eu acho que esse tempo é bom para mim. Então, quando acabar o centro de mídia, já vou fazendo a lição da escola. E desse tempo, aí eu paro para o almoço, descanso um pouco e depois eu volto, se tiver mais lição. Ah, legal. Então, Eu prefiro... desculpe, professor, por ter interrompido. Não, pode falar. Eu prefiro fazer... Se tiver roteiro atrasado, eu prefiro fazer um roteiro por semana. Ou um roteiro por dia. Aí eu assisto as aulas do CMSP e se sobrar um tempinho eu faço os roteiros. Entendi. Eu assisto as aulas do CMSP, durmo um pouquinho e faço. Como é que é? Não entendi. Desculpa. Eu assisto as aulas do CMSP, durmo um pouquinho e quando der mais ou menos 1 hora eu começo a fazer roteiro, até terminar 2 no dia. Entendi. Ah, legal, tá vendo? Vocês mesmos já criaram um hábito para vocês de como, né, de encontrar um tempo, um lugar para vocês estarem fazendo as atividades, né? Como a primeira aluna falou, que ela gosta de estudar mais pela manhã, né? Que a cabeça está mais fresca, né? Os pensamentos estão mais frescos, ali consegue processar melhor as atividades. Então, é um jeito, um caminho que ela encontrou, e cada um tem o seu, né? Mas o importante é que vocês separem esse tempo, né? E produza e consiga entregar as atividades, né? Isso que é o mais importante, entendeu? Então, vocês têm esse hábito mesmo por dia, um pouco de separar um tempo de cada dia da semana para estar estudando, tá? Alguém levantou a mão. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode comentar. Eu vejo a aula do Centro de Mídias, aí eu vou e já faço 2 roteiros por dia. Ah, tá. Bacana. É isso daí. Continue assim. Professor, Oi. quando eu vou fazer o roteiro, eu sou a Thaís do 7º ano A. Eu faço com calma, como meu pai me falou que não adianta nada você fazer com pressa, porque pode sair errado. Isso. Então eu faço com calma. Tem dia que eu vou fazer todos os roteiros de uma vez. Aí, se eu não consigo, eu vou dar uma descansada, eu prefiro não colocar um monte de coisa na cabeça, porque senão você fica preocupado com um monte de coisa. Concentra ali e faz, entendeu? Eu acho melhor. Entendi. Não, é isso aí mesmo. Mas uma coisa importante que eu não percebi na fala de vocês é que se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma lição, alguma atividade, vocês vão procurar quem? Eu procuro o professor e meu tutor, ele falou que ele ajuda também, que é o Asdrubal. E aí eu procuro ele e eu mando mensagem pro professor e eu espero ele me responder. Enquanto ele não me responde, eu vou fazendo outras atividades. Exatamente, é isso mesmo. Isso, perfeito. O que você faz é o correto. Então, é um exemplo para os demais, tá, pessoal? E deve-se fazer isso. Tem grupo,
procura o professor, manda mensagem, pede dúvida, para você não ficar empacado ali na lição e não fazer nada, entendeu? Ficar desestimulado. Então é importante que vocês procurem seu professor, porque o professor até liberou, né? Tem ali liberado todos os números de telefone deles para entrar em contato. E também esperar o professor, né? Porque às vezes o professor tem alguma reunião, Sim, e eu prefiro sempre esperar. Exatamente, é isso mesmo. Então, vamos lá. Siga uma rotina também em outros aspectos. Uma das vantagens de estudar em casa é poder relaxar quando bem entender e conciliar os outros aspectos da vida. No entanto, isso não significa que uma rotina organizada não deva ser seguida ou que ela esteja desassociada do... Luciano, você pode tirar ali a barrinha, colocar ocultar, por favor? Ai, como que eu tiro a barrinha? Aqui? Só colocar no botãozinho ocultar, não tem aí? Do ladinho, esse botãozinho branco, do lado do azul. Esse? Isso. Aí, obrigado. Obrigada. Tá. Né? Então, gente, seguir uma rotina, a vantagem de estudar em casa é que tem as duas coisas próximas ali, né? Você poder fazer alguma coisa próxima ali, mas tem que tomar cuidado para que isso não vire bagunça, né? Porque você sabe que uma coisa pode interferir em outra. Então, como eu tinha até comentado com vocês, às vezes você precisa fazer uma tarefa de casa lá, mas você ao mesmo tempo está ali assistindo aula. Então, tem que tomar cuidado para não atrapalhar, né? Não atrapalhar esse momento seu de estudo e você não entender nada, não entender a explicação. Então, é importante que fique de olho nisso. Pode passar, por favor, Luzilane. Então, gente, para finalizar a minha parte, é isso daí, procure o seu tutor, tá? É importante que vocês vejam a figura do tutor como algo que está ali para apoiar, alguém que está ali para apoiar, para ajudar, e não para ser simplesmente uma pessoa que está ali só para perguntar para você se está tudo bem, se não está. Então, procure o seu tutor para ajudar, procure ele para tirar dúvidas. Se você não fique com a dúvida, né? O importante é você não ficar com a dúvida, você procurar o tutor para tirar essa dúvida e ele poder te ajudar da melhor maneira, tá? Então, olha lá, procure seu tutor para levantar informações sobre as disciplinas que menos entregou no bimestre, teve maior dificuldade, principalmente depois do que vocês tiveram acesso às notas, né, do primeiro bimestre. É importante que vocês verifiquem quais disciplinas vocês ficaram com nota vermelha e procure trabalhar em cima dessas disciplinas que vocês ficaram com nota vermelha, para melhorar. E aquela que você já está bom ali, já está bem nas notas, manter e melhorar, né, a nota cada vez mais. Procure o professor da disciplina que está com maior defasagem, estude mais que o habitual os seus roteiros, né? Então, se você está com dificuldade em português, procure seu professor mais vezes, tire mais dúvidas com ele, sugue mesmo o professor ali, no bom sentido, né? Porque é ele que vai direcionar você ao caminho ali de uma boa feitura ali dos roteiros de estudo, tá? Procure, levante questões que mais tem dúvidas, isso eu já falei, né? Sugue o máximo possível esse profissional. Procure por meio dos contatos do WhatsApp privado ou e-mail no roteiro de estudo e faça perguntas sobre a lição não compreendida. Então é isso que eu já falei, né? Procure sempre enviar por e-mail os roteiros bem organizados, com datas, nome, série em dia. Não deixe acumular. Isso é muito importante, viu, gente? A quantidade de roteiros que os professores recebem desorganizados, sem nome, sem série, data, é muita, viu, gente? É muito. Então, isso precisa ser melhorado. Vocês precisam ter mais cuidado nessa parte, observar melhor, não entregar por entregar, mas entregar ali com cuidado, tá? Olhar o roteiro, ver se tem nome, ver se tem a série sua, até para facilitar para o professor colocar ali a nota, organizar ali na planilha dele a entrega, tá? Então, procure organizar nesse sentido, tá bom, gente?
É verdade, eu recebi um e-mail com a atividade do sexto ano, eu só reconheci que é do sexto ano pela letra e pelo conteúdo, né? Então você sabe que é do sexto ano. Só que estava Lila, como é que eu vou saber quem é Lila? Lila estava no e-mail só, não tinha nome, não tinha série, eu só sabia que era série devido ao conteúdo, mas não tinha nome do aluno, não tinha nada. Então, se quer colocar apelido, não tem problema, mas aí depois na frente, coloca seu nome, sua série, certinho, para a gente identificar e colocar lá. Mas aí só deixa o apelido. Como que eu vou identificar? Eu vou saber que é Lila. Até hoje eu não descobri quem é. Exatamente, viu, gente? Tome cuidado com o e-mail. E-mail, evite apelido. Se deixar e-mail com apelido, você tem que colocar o nome certinho da pessoa. Porque senão gera uma confusão, o professor não sabe de quem é a atividade, e aí se perde, né? Aí aquele aluno pode ficar sem nota. Então, é importante, responsabilidade do aluno, que ele organize bem essas informações, até porque o professor está cheio de aluno, ele não pode ficar correndo atrás de um único aluno para ver se ele fez atividade, se ele colocou o nome, organizou tudo certinho ali no roteiro, tá? Então, esse é um papel que cabe, né, aí ao aluno fazer, né, é uma coisa bem simples e não requer muito, né, não requer muito do aluno. E para terminar, gente, não se sinta envergonhado, pois esse momento é dedicado especialmente para essa finalidade, né? Esse momento, sempre depois do primeiro bimestre, né? Se você já está ciente das suas notas, não é para se chatear se tirou nota vermelha ou não, tá? O importante é que vocês corram atrás e procure melhorar. Se você não foi bem no primeiro bimestre em algumas matérias, agora você vai melhorar essas matérias que você não foi bem, tá? Então, não é para se sentir chateado, não é para se sentir envergonhado, é para você fazer as atividades, procurar ajuda, né, do seu tutor, do professor também da disciplina, para ele te ajudar a encaminhar e orientar para você resolver essas pendências aí, tá bom? Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida? Não, professor, Não. eu entendi tudo. Então tá bom, então. Agora é minha parte. Eu trouxe para vocês essa... Vocês estão ouvindo? Sim. Sim. Eu trouxe para vocês essa sugestão de controles de entregas de roteiros. O que você pode fazer? Bater uma foto agora, um print. Se vocês observarem aqui, você pode montar também numa cartolina, numa folha de sulfite, colocar lá na porta do seu quarto, no espelho, no seu ambiente de estudo. Se você deixar lá e fazer um controle das entregas dos roteiros, eu acredito que fica bem mais fácil para saber o que você entregou, o que falta para entregar. Por exemplo, nessa coluna aqui, ó, espera aí. Nessa primeira coluna, a professora colocou as disciplinas, todas as disciplinas. Como vocês são do ensino fundamental, são 8 disciplinas. Coloquei os nomes dos professores, porque aí fica fácil para mim localizar qual é o e-mail que eu vou encaminhar para o professor. Coloquei na terceira coluna aqui a data do roteiro que tem atividade, porque vocês sabem que tem um roteiro que tem atividade e depois tem outro roteiro de interação. Então, você tem aproximadamente 15 dias para fazer as atividades dos roteiros, certo? Então, se a gente analisar aqui, pensa comigo. Nessa primeira semana aqui, ó, do dia 3 ao dia 7 de maio, quantos roteiros a gente tem que entregar? 8. 8. Então, ó, do dia 3 ao dia 7 de maio, 8 roteiros. Do dia 17 a 21 de maio, mais 8 roteiros. Nós estamos aqui, ó, nessa semana, do dia 31 a 4 de junho. Então, quantos roteiros vocês têm para entregar? 5. Não, peraí. Eu tenho 8 aqui. Mais 8. Mais 8. 24. 24 roteiros. Será que vocês fizeram já os 24 roteiros? Ou está quase chegando a completar esses 24 roteiros? O que vocês acham? E estamos completando o roteiro.
Então, tem gente que às vezes fica mandando 1, 2 roteiro, aí depois 1, 2 roteiro, 1, 2 roteiro, e acha que entregou todos os roteiros. Eu tenho tutorando que se perde, não sabe qual roteiro que enviou, qual roteiro que fez, e com esse controle, com essa planilha aqui, você consegue dar um ok e se organizar. Tem uma aluna aí que falou que faz 2 roteiros por dia. Então, automaticamente, ela já vai completar toda essa tabela aqui e verificar se fez realmente todos os roteiros. Uma boa ideia? É maravilhoso. Sim, ajuda bastante os alunos. Quem já fez isso daí em casa? Eu. Você? Você quem? Sim. Ah, Natânia. Natânia. Isso, parabéns. Não é mais fácil? Não fica mais fácil para se organizar? Porque a gente precisa também de uma organização, porque é muito roteiro e a gente se perde nas datas. Então é importante que vocês tenham essa organização. Pode fazer um print, bater uma foto e levar aí, fazer um painel. Costumo mandar os meus tutorandos sempre colocar assim em destaque na capa do caderno, algo assim que eles possam visualizar a todo momento, tá certo? Essa é uma das minhas sugestões. Aí, apareceu esse modelo de entrega dos roteiros, que também está no Facebook da escola. Eu acredito que vocês já visualizaram isso, que a Josi já mandou para vocês, até no grupo de pais lá da escola da comunidade. O que vocês têm que colocar no roteiro como prioridade? Tem que colocar o nome do roteiro. Isso. E o que mais? É colocar o nome e o ano. E o ano? Também É o ano escolar. Não, Tá. o dia do roteiro, dia do roteiro. Isso mesmo, Ideir. Você tem que escrever, ó, igual a professora Ideir está falando, ó. Escreva a semana que refere o roteiro da atividade enviado. Você tem que colocar qual semana. Lembra a planilha que a gente fez? Eu tenho que colocar isso daqui, ó. Qual semana que representa o meu roteiro que eu estou enviando para o professor? Porque imagina, o professor recebeu 3 roteiros e não sabe qual semana esse roteiro, o professor vai demorar mais para fazer a devolutiva. Então, se torna mais fácil para o professor localizar. Então, a primeira coisa que vocês colocam, roteiro de matemática, faz de conta que é o meu roteiro. Coloca a data, a semana, qual semana que é esse roteiro de matemática? Ah, a semana é do dia 3 ao dia 7 de maio. Ótimo. E embaixo, coloca o seu nome e o ano, a série que você estuda. Só que não pode esquecer o conteúdo aqui embaixo que você está escrevendo, as respostas, porque não é para copiar roteiro, é para responder para o professor. Eu tenho que fazer com capricho também, identificar qual é a alternativa, qual é o exercício que eu estou mandando, se é 1, 2, 3, e com letra legível, que o professor consiga entender, certo? Eu recebo, às vezes, roteiro que nem sei qual é a semana, igual os professores comentaram aí. Então, fica bem difícil a devolutiva. A devolutiva tem que ser rápida. Para que seja rápida, é necessário que você se organize, faça com capricho e faça esse esquema aqui, ó. Não esqueça desse esquema, que é muito importante, certo? Quem faz assim já? Eu. Muito bem. Eu faço. Eu faço só um pouco diferente. Roteiro. É um mini roteiro no e-mail mesmo. Não entendi. Eu escrevo esse no caderno e também dou um bom dia, falo meu nome e série no e-mail também. Ah, sim, isso. Professora. Aqui é só no caderno, né, que a professora está comentando. Aí lá no e-mail você vai se identificar. Falar o seu Professora. nome, bom dia. Pode falar. No começo, quando eu abro o roteiro, eu coloco o nome da matéria. Aí eu Certo. coloco o roteiro embaixo. Aí eu já Certo. começo a fazer atividades. Aí no final eu coloco aluna, dia, série e prof. Aí eu coloco embaixo, tudo escrito. Ah, tá. É uma opção também. Mas o interessante e o legal seria que fosse lá no começo. Pensa no começo. O professor já bateu o olho, já sabe. Olha, aluna tal, a série tal, a semana também. Seria o ideal, mas o seu também tá bom. Tá certo? Vamos pro próximo. Aí tem gente que faz a opção de pegar direto o roteiro em PDF, né, em Word, e já fazer a digitação lá no computador. Então, quando aparece assim, tem gente que faz assim. Quem faz assim? Eu. A Luísa Eu tá? faço dessa forma. Eu só posto Isso. de vez em quando no caderno. Só posto pro caderno de vez em quando.
Porque tem gente que já aproveita lá, já está no computador, notebook, já pega o documento, não pode esquecer de colocar o nome lá em cima, não pode esquecer de colocar o número e a série e a semana. A semana está aqui embaixo, né? Mas colocar que dia que você está fazendo, ó. É uma opção. E embaixo, você sempre Opa, pulou. Aí, voltou. Ó, e você sempre escrever com uma cor diferente o seu roteiro. Eu vou responder para o professor. Responda com outra cor, porque se destaca em comparação ao roteiro inteiro. É uma opção, tá? Tudo bem? Sim. Então, essa é a minha sugestão para vocês. A tabela e como enviar para os professores os roteiros. Deu para entender? Deu. Agora eu vou aprender. Passo a palavra. A minha parte. Alguém vai falar alguma coisa antes? Não. Não. Eu posso começar com a minha última, a gente já encerra, tá bom? Olha, o que eu coloquei para vocês aqui, Sim, senhora. O André praticamente já falou tudo, tá? Eu só vou falar mais algumas coisinhas, porque acho que já tem na parte que o André falou. Conheça 10 excelentes hábitos de estudo. Nunca é tarde demais para desenvolver novos hábitos de estudo. Se você está começando um novo ano letivo, ou só deseja melhorar suas notas, desempenho escolar, confia em seguir uma lista de bons hábitos e comece a fazer algumas mudanças em sua rotina de estudo. Eu sei, como o André falou assim, que a gente tem ter um cantinho para estudar, mas nem todo mundo tem, né, gente? A gente tem que ser realista. Às vezes as pessoas não têm um cantinho para estudar, que tem que fazer marabalismo, que às vezes não tem uma mesa, às vezes não tem uma mesinha no quarto, às vezes não tem um lugar, às vezes faz até na cama, que eu sei que tem gente que faz lá no quarto lá, porque não tem um lugar específico para fazer. Então, eu nem fico sugerindo, tá, porque é complicado, que nem todo mundo tem as mesmas condições, né? Sociais, como todos. Uns têm melhor, outros não. Um tem a escrivaninha, outros têm mesa, outros nem têm, outros não têm nada para poder fazer atividade. Então, a gente tem que saber e entender que a vida é assim. Então, tem gente que vai ter mais dificuldade de fazer, mas procurar no melhor possível um lugar que você esteja ausente das pessoas, ou o horário que as pessoas estejam em casa, estejam trabalhando, né? Isso facilitará para vocês poder fazer a atividade de vocês. Eu coloquei 10 hábitos que é bacana para estudar. Tudo bem, que tem, o André falou vários lá, mas eu vou falar os meus aqui, tá bom? Anote todos os compromissos. Compromisso escolar, tá, gente? Com aquela agenda que a Lu falou, aquela agenda mais para organizar os seus roteiros, mas é bom a gente ter uma agenda também para agendar os compromissos. O que eu vou fazer hoje? Que horário que eu vou estudar, que horário que eu vou fazer, o horário das aulas do centro de mídia, os horários que eu vou fazer as minhas atividades do centro de mídia, os horários do meu roteiro. É bom a gente ter uma organização, uma agenda, ou pode ser qualquer coisa, um caderno antigo, velho lá, que nem todo mundo tem condições de comprar uma agenda, ou fazer uma agenda, às vezes com cartolina, alguma coisa. Mas pega um caderno lá e faz uma organização, como é que é? Anote, número 1, anote seus compromissos diários. O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que entregar hoje? Tá? E tenta fazer esse compromisso e segui-lo, tá? Lembre-se de entregar as suas tarefas. Para evitar o esquecimento do documento importante na escola, você deve estabelecer uma rotina de organização. Depois de realizar todas as suas tarefas diárias, verifique se cada trabalho está em seu devido lugar, e principalmente se todos estão em sua mochila. Aqui é quando vai para a escola, tá? Como vocês não estão para a escola, vocês organizam ali, a hora que vai estudar. Será que está tudo aqui? Antes de eu começar, para não estar levantando os documentos e pegando o objeto que você desconcentra. Então, antes de estudar, no lugar que você vai estudar, independente de onde, você coloca o seu caderno, as suas coisinhas, já tudo ali pertinho, para vocês não ter que ficar levantando e se dispersando, se distraindo, tá? Isso vai facilitar para vocês não distrair e não perder o foco. Comunique-se com seu professor. Como o André disse, caso dúvida, eu sempre ofereço para vocês. Olha, gente, dúvida, me chama, um monte de gente chama. Essas meninas minhas que estão aí nunca me chamam, não sei se elas nunca têm dificuldades, porque raramente, nunca eu acho assim me chamam com dificuldade. Mas é bom, se tem dúvida, eu estou direto aqui, eu fico com o celular aberto o tempo todo. Um monte de aluno, principalmente do nono, me chama
Quase toda vez que coloco um roteiro lá, eles estão me chamando. Professora, eu não entendi tal coisa. Professora, me explica tal coisa. Eu explico isso de boa vontade. Eu adoro quando me chamam para eu tirar dúvida. Isso é maravilhoso, tá? Eu gosto. O aluno está querendo aprender também, né? Às vezes está com dúvida e não vai fazer de qualquer jeito. Ele vai tentar tirar dúvida para aprender e fazer de forma correta, mas as meninas sempre faz certinho, que estão aí, meus alunos, até os meninos, não, meu Luiz também. Quando não tem, eu falo, gente, olha, dá para fazer assim, dá para fazer, não tá correto. Faça um esquema de cores, tá, para facilitar. Conhecer um sistema de organização com cores é uma ótima opção para quem tem problemas em deixar o material em ordem. Você pode, para quem é desorganizado, tá, você pode selecionar uma única cor para cada material, como ciência ou história. Tem gente que faz no caderno, quando o caderno não tem mesmo, eu já vi lá na escola, vários alunos assim, coloca na pontinha do caderno para separar as matérias assim certinho, facilita, uma corzinha assim, para separar a matéria, para facilitar ele poder pegar a matéria, mas também pode fazer para esquematizar, você viu aqui, ó, como esquematizar a matéria que você está estudando. Hoje eu estou fazendo dessa, hoje eu estou daquela, e vai se organizando assim, por cores, tá? De qual você já fez, de qual não fez. Também é interessante, mas aquela agenda que a Lu fez é ótima, se eu fosse vocês, quem não tem, faça. Eu usar essa mesma cor para pasta, marcadores, nota, caneta, não é todo mundo também que vai ter condições de comprar isso, né, gente? Mas quem tem, se organize, por favor. Você ficará surpresa ao descobrir como as habilidades de organização podem ser úteis. Organização sempre é útil, sempre é excelente. Estabeleça um local de estudo. Isso o André já falou, eu nem vou falar, que comecei falando sobre isso, né? Porque é bom a gente ter realmente um lugar de estudo, mas nem sempre a gente pode ter um lugar ideal, né? Então, eu nem vou falar sobre isso, porque o André já falou bastante sobre isso. Prepare-se para as provas. Isso aqui já é presencial, tá? Mas eu vou falar porque logo pode ser que a gente volta, né? Tomara, né? E aí vocês já sabem. Mesmo estudando todos os dias, você precisa se preparar para as provas. Para isso, planeje seus estudos com antecedência, para que você para que você não tenha nenhuma surpresa. Selecione as matérias mais importantes e estude com uma coisa por cada vez. Eu fazia assim. Então, assim que eu fazia, Professora, gente. eu gosto bastante sobre a ideia de, como fala, diferenciar com letras coloridas. Eu acho muito bonito isso. Eu acho bacana. Eu fazia assim das minhas provas. Eu começava estudando para que eu tenha mais dificuldade, porque a gente sempre tem a matéria que a gente tem mais dificuldade. E deixava as que eu tenho menos dificuldade por último, porque quando eu tenho menos dificuldade, eu estudo aquela lida e aí o negócio vai. Então, é assim, eu acho que vocês também deveriam fazer assim. Aquelas que vocês têm mais dificuldade, pega, fica mais tempo estudando ela, busca ajuda dos professores e tenta fazer elas primeiro, depois faça as outras. Mas se vocês também acham mais rápido fazer o que vocês têm, cada um tem que ter seu esquema, né, gente? Eu falei do meu, mas cada um tem gente que prefere fazer as mais fáceis e deixar as mais difícil para depois, aquela que você tem mais facilidade. Conheça o seu estilo de aprendizagem, tá? É para você conhecer, você sabe é o que a gente acabou de dizer, cada um tem um seu estilo de aprendizagem, cada um acha melhor. Se eu estudo primeiro que eu tenho mais dificuldade, eu estudo que eu tenho menos dificuldade, cada um se conhece e faça da melhor forma, tá? Já vou pular para a 8ª, que eu estou com medo de não dar tempo. Faça anotações, isso acho que vocês fazem já, né? Não faz? Se você é pessoa visual, você deve fazer as suas anotações de forma e desenho. Se você tem mais facilidade com palavra-chave, ideia, tenta grifar, tá? Fazer esse tipo de coisa, que é bacana. Mapa mental, eu ia falar também sobre isso, é bacana, Luiz, é muito bom criar mapa mental. Da melhor forma que vocês facilitar para vocês entenderem, vocês façam, tá? Porque cada um tem uma forma de facilitar. Então, eu acho melhor grifar, tipo um texto, eu acho melhor grifar as palavras que eu tenho mais dificuldade, grifa aquelas palavras, depois vá em busca de esclarecer qual é o significado de cada. Cria uma lista de prioridades. Não adianta perder tempo tentando ler 1000 livros ao mesmo tempo. Isso só vai cansar os seus cérebros e desgastá-lo fisicamente.
Antes de estudar, faça uma lista de prioridades, elegendo as matérias mais importantes e as secundárias. Isso vai ajudar a direcionar os seus estudos. Cuide-se. Alguns de seus hábitos pessoais podem estar afetando suas notas. Você se sente cansado, dolorido ou entediado quando o assunto é estudo? Você pode aumentar as suas notas apenas praticando alguns hábitos saudáveis em casa. Mude algumas atitudes para cuidar melhor de sua mente, corpo, melhorar suas notas. Tá vendo, gente? Até um alongamento que você faz antes de estudar. A Natane falou que dorme um pouquinho para descansar, isso é bacana, vai ajudar. Fala, alguém está com dúvida? Pode falar. Algum comentário? Vocês fazem alguma coisa para se relaxar? Eu tento. Eu passo em ar livre. É? Quem mais faz alguma coisa que é bacana para relaxar? Olha que a Raquel colocou, boa alimentação, sucos, caminhadas, é bom. Eu achei bacana que a Natane falou, se está cansada, vai lá, tira um cochilo e volta de novo, porque está em casa, aproveita que está em casa, faz um esqueminha todo dia assim, vai lá, tira um cochilo e volta com todo o gás, e começa e vai embora, tá? Olha, gente, meu já deu, tá? Porque já tá acabando. Beijo para todos, que eu tenho que sair para entrar na outra reunião, tá? Beijão, fica com Deus. Muito, 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 muito obrigado, tá, gente, pela participação. Adorei. Tchau, professora. Beijo. Obrigado, gente. Tchau, professora. Obrigado, pessoal. Não, obrigado. Então, espero que ajudem vocês aí, tá? A conseguir realizar as atividades da melhor maneira, tá? E qualquer dúvida, entre em contato, tá? Conosco.